A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, bendizendo e exaltando o nome do eterno Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda adoração. Alguns irmãos viajando, né? Mas eu creio que Deus já falou conosco nessa noite, amém? Confesso que sempre é um desafio grande ministrar algo da parte de Deus, né? É com muita responsabilidade, porque sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma faca de dois gumes. E Deus, ele já se iniciou falando através da tua palavra, e eu não falei nada com o pastor Daniel não, hein? Só falei com ele ontem, né? Mas Deus, ele é tremendo, né? O Espírito Santo de Deus, ele fala em nosso meio. E o Senhor me deu uma palavra, eu ia ministrar outra, mas Deus falou fortemente no meu coração. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que ministrar aquilo que o Senhor quer. A gente tem que ensinar aquilo que o Senhor colocou. Amém? E o pastor Daniel, ele leu ali em Apocalipse capítulo 22, no versículo 15, sobre quem herdará o reino de Deus e quem não herdará a vida eterna. Eu confesso que um dos maiores inimigos do homem, não é fácil dominar, é a carne, né? A carne, ela sempre quer nos levar, nós somos tendenciosos ao erro, ao pecado, né? E ela sempre quer falar mais alto. A Bíblia diz que o espírito, ele está preparado, mas a carne, ela é o que, igreja? Ela é fraca. E nós temos que ser vigilante, orar, buscar Deus, meditar na sua palavra, para que nós possamos vencer essa adversidade. Não é mesmo, pastor Daniel? Quando coloca aquela coquinha geladinha na frente dele, e que o pastor, dá para resistir, pastor? Aquela geladinha. Então a carne não é fácil. E Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Geladinha. Eu quero ser sucinto nas minhas palavras, porque a Bíblia diz em Timóteo, no capítulo 3:16, na 1ª e 2ª Timóteo, que toda escritura, ela é divinamente inspirada por quem? Por Deus, para nos corrigir, para nos restaurar, para o quê? Para nos trazer o conhecimento. E a Bíblia é o nosso manual de vida, sem ela nós perecemos. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu queria compartilhar então com a igreja amada do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode passar mais um. Deus colocou essa palavra no meu coração, Kadosh. Alguém sabe o que significa essa palavra? Traduzindo, acho que todos. Santo. Santo. Uma palavra tão pequena, mas que traz tantos benefícios para a nossa vida. Como o pastor Daniel disse, viver no mundo hoje, um mundo onde há uma desmoralização, hoje em dia não é fácil. Hoje a moralidade, ela tem perdido o nosso meio. Quando ele disse dos jovens, eu sempre observo isso. Eu louvo a Deus pelos jovens que estão aqui, que renunciam, que estão aqui buscando a Deus. E nós como igreja devemos sempre orar, porque não é fácil vencer este mundo tão pecaminoso. E nós bem sabemos que o mundo, ele tem encaminhado sim para a sua condenação. Mas como ser santo? Como ser separado para Deus nos dias de hoje? Como nós devemos fazer para manter uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus? Né? Pode passar o próximo que vai. Então a palavra Kadosh, ela significa santo. Santo num contexto, no conceito que nós aprendemos no grego, a palavra significa separado. Mas separado do quê? Nós aprendemos que muitas das vezes para ser santo você tem que se isolar, tem que ficar longe, às vezes para aprender a santidade, para ser santo. E não é assim. Viver em santidade não está apenas ligados a nós mesmos. Viver a santidade está muitas vezes ligado ao próximo.
E o eterno Deus, na sua palavra, a gente vai decorrer alguns versículos, ele nos mostra como viver uma vida de santidade. Porque Deus fala assim, sede santos porque eu sou. Se Deus fala para nós ser santo, existe alguma forma de nós sermos santos. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a correlação de alguns versículos da primeira aliança, da segunda aliança, ou seja, do Antigo Testamento, do Novo, que eu não considero assim. Eu acho que a Bíblia ela é viva, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus ela se renova todos os dias. Glória a Deus. Pode ir para o próximo, Yuri. O Senhor disse a Moisés, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, essa palavra está escrita no livro de Levítico, né? Que diz assim, e chamou, Vaikra, e chamou. O Senhor disse a Moisés, fale a toda a congregação dos filhos de Israel, e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Como ser santo no mundo de hoje? Quando a gente fala em santidade, a gente entra num conceito de pureza moral, como amar o próximo. E quando o Senhor aqui, quando ele reúne Moisés, ele pega, se você pegar todo esse texto de Levítico, no capítulo 19, o Senhor vai, portanto, que diz assim, no 19, povo santo. O título, no contexto original, a Bíblia diz que ele é povo santo. Ele começa a discorrer todo o capítulo 19 até o 20, discorrendo como ser santo. O Senhor, ele pede santidade, mas ele nos ensina, ele nos esclarece para que como possamos ser santos. Ah, pastor, mas isso ele diz ao povo de Israel. Sim, mas tinha estrangeiro. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, salvo engano no versículo ali 19, que antes nós éramos forasteiros, agora nós somos povo de Deus. Então essa palavra, ela nos serve. A lei do Senhor, o princípio dela, ele é eterno. Ela não está muitas das vezes invalidada. Algumas leis sim, porque já não tem templo. Mas eu vou mostrar para vocês, fazer uma correlação, que quando Paulo, Pedro, eles ministravam as escrituras sagradas, eles faziam uma correlação com a palavra. Até mesmo que o Novo Testamento, a Segunda Aliança, ela deve ter sido escrita por volta dos 50 depois de Cristo, até 100. Então eles ministravam sobre o quê? As escrituras sagradas. Por isso que em Timóteo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para nos corrigir, para nos retragir, para nos trazer a esperança. Amém? Então aqui o Senhor ele declara, Moisés, fala a toda a congregação, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Aí ele começa a descrever, eu vou citar alguns versículos, que nos ensina que a santidade não está relacionada apenas a nós. Não adianta nós orarmos, jejuar, pensando que só isso nos santifica. Não, ajuda, mas tem a ver com relação ao próximo. Amém? Pode passar o próximo aí, por gentileza. Fazendo uma correlação com a nova aliança, né, com o Novo Testamento. Ao livro de Hebreus, diz assim, procuram viver em paz com todos. E busquem o quê? Sem a qual ninguém verá a Deus. Lendo esse contexto da palavra, ele inicia falando, procura viver a paz com todos. Se eu procuro ter paz, eu sou uma pessoa que busca a paz, uma pessoa que às vezes no meio de um conflito, eu procuro a paz, eu estou de uma certa forma santificando a minha vida. Fazendo uma correlação com a primeira aliança. Então, sem essa santificação, nós não veremos a Deus, mas isso relacionado, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode passar o próximo.
Mais um versículo que eu vou citar, que também está escrito no livro de Romanos. Aqui já era uma igreja que já tinha gentios, tinha judeus. Quando o apóstolo Paulo, ele exorta aqui falando: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Pode passar o próximo, Yuri, porque eu quero fazer uma correlação. E aqui o livro de Levítico, no capítulo 19, do versículo 11 ao 18, eu descrevi eles aqui. Gentilmente eu peço, se tiver algum erro de grafia, os irmãos nos perdoem. Mas você pode estar meditando nesse livro, nesse capítulo, todo em casa você vai ver como Deus busca uma santidade. Amados, no versículo 11 ao 18, o Senhor diz que é um capítulo todo que fala como ser santo. Primeiro versículo ali no 11 diz assim: não furtam, não mintam, nem use de falsidade uns para com os outros. Então aqui está relacionado a outra pessoa. Não tem como eu manter a santidade se eu não observo os mandamentos de Deus, porque Ele nos santifica, Ele me aproxima do Senhor. Então o que você pode prever é que não mintam, não usem de falsidade uns para com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Quando Jesus, ele está ali com os discípulos, ele diz, vamos resumir o mandamento em 2, não é que ele estava anulando, ele estava só demonstrando, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo. Quando eu amo ao próximo, eu estou cumprindo a palavra de Deus. Não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fica com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, e nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando ao rico. Julgue o próximo com justiça. Justiça. Quem dera se o nosso STF lesse as escrituras sagradas, o que Deus nos ensinou. Esse Brasil seria diferente. Deus, ele é imparcial na sua forma de julgar. Julgue ao próximo com justiça. Às vezes nós julgamos errado, falhamos, mas o Senhor nos ensina. E esse versículo está totalmente correlacionado ao quê? A santidade. A santidade. Não andem como mexeriqueiro no meio do seu povo. Aqui não tem isso, né? Quem sabe o que é mexeriqueiro aqui? Fofoqueiro. Você entendeu porque quando Jesus ele diz assim, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Quando nós meditamos e lemos, nós vemos que nós precisamos melhorar muito. Mas lógico que isso é um processo, a salvação ela é conquistada com temor e tremor. Mas olha, não ande como mexeriqueiro. Eu sempre digo que nós devemos sempre voltar à palavra, à escritura, às raízes. Por quê? Hoje, o evangelho, as boas novas, está muito banalizado. Hoje, nada contra, mas o coach hoje tem dominado muitas das vezes. Isso aí já vem de tempo. Não nasceu dentro da igreja. Coach nasceu lá nos Estados Unidos já, de pessoas que buscam, vão no trabalho. E muitas das vezes são mensagens que só mexem com o nosso ego. Mas como viver em santidade? Amém? Então não andem com o mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra seu próximo.
Mudou hoje. Se a gente guardar o ódio hoje, a gente consegue viver uma vida de santidade. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Deus exortando, não guarde ódio, irmãos. O ódio impede a sua bênção. O ódio, ele corrói como um câncer. E Deus está nos instruindo, ó povo. Não guarde o ódio contra seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. O ódio continua sendo um pecado. Deus, o ódio impede você de dialogar, impede de você viver uma vida, desfrutar do melhor do Senhor. E Deus, Ele quer que nós desfrutamos o melhor. Amém? Glória a Deus, igreja. Dando continuidade. Não procure a vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Aqui, ó. Mas ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. Tudo que Jesus ele pregava, Jesus era um rabino, Jesus era mestre. Ele pegava nas escrituras. O que Jesus sempre combateu, e que nós também falamos, é sobre o legalismo, a falta do entendimento da palavra. Jesus diz, ama o teu próximo como a si mesmo. Jesus, quando tinha 12, 13 anos, ele fez a Bar Mitzvah, que é o que? Eles recitam todo o Pentateuco, toda a Torá, então ele era conhecedor. Não procure a vingança, nem guarde a ira, mas ama o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, amados, ela tem falado muito no meu coração, porque eu tenho falado, Senhor, como manter a vida de santidade? Como buscar, Senhor? Pode passar o próximo, Yuri. Vamos fazer uma correlação. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 14 ao 17. 1 Pedro 14 ao 17. Aleluia. Olha o que diz as Escrituras. Como filhos obedientes, não vivo conforme as paixões que você tinham anteriormente, vírgula. Quando a gente vem para o Senhor, quantas paixões nós não temos? De quantos vícios nós não somos libertos? Vírgula. Quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam, ó, o verbo ser é diferente do ter, é ser, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou. Pedro tirou de onde, igreja? Pedro, ele começa a ministrar, a Bíblia, o Novo Testamento não tinha sido escrito, eles tiram da primeira aliança, mostrando que a santidade, ela nos aproxima do Senhor. E se vocês invocam como Pai, aquele que, sem parcialidade, olha que palavra forte, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Deus, ele julga sem parcialidade, ele julga segundo as nossas obras. Então isso quer dizer que a graça de Deus, o favor imerecido, nós não somos dignos, ela não é de graça, depende também da gente, do nosso esforço, da busca. Pastor Paulo, e quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós erramos menos, e aprendemos mais com Deus. Amém? Pode ir para o próximo, por favor. Quando eu disse lá, Levítico 27. Portanto, santifique-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se você pegar aqui o contexto, você vai falar, pastor, como eu disse, é para o povo de Israel. Mas agora nós somos um com ele. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, que nós fomos
enxertados na oliveira. E alimentamos da mesma seiva que eles. Nós éramos antes forasteiros, estrangeiros. Não, agora nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós devemos ser santo. Aleluia! Glória a Deus. Pode passar para o próximo. Bendito é o nome do Senhor. Fazendo correlação com mais um versículo do Novo Testamento. Olha que tremendo. Esse contexto, amados, se você ler ele, você vai ver que ele, bem dizer, tira muita coisa ali de Levítico. Paulo, ele tira de Levítico. Olha aqui que é a vontade de Deus para mim e para você. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Se é uma coisa que Deus abomina, a imoralidade sexual. Portanto, no Concílio de Nicéia, no capítulo 15, eles começam a descrever alguns mandamentos, e aí tem aquele conflito entre ali Paulo, Pedro, e aqui que eles dizem: nós devemos abster da carne sufocada, do sangue e da imoralidade. Deus abomina. E hoje, nos dias de hoje, a imoralidade sexual, ela tem crescido. Muito. Muito. Continuemos. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em que? Em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí dá um conflito. Mas eu sou gentio, conheço a Deus. Como etnia, sim. Mas espiritualmente você deixa de ser gentil. Agora você é povo de Deus. Gentil tem símbolo de pagão. Pagão. Na Bíblia, gentil ele é pagão. Não tem, nós não somos. Nós somos povo de Deus, pastor Daniel. Não vivam na imoralidade como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Então, todo o contexto, olha, ele começa a descrever sobre a santidade. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. É muito forte, igreja. É muito forte. O Senhor é o vingador. Por isso que a porta é estreita. A porta é estreita. Jesus disse: aquele que quiser seguir a mim, renuncie. Existe renúncia na nossa vida. Sem renúncia não tem como a gente viver uma vida plena com o Senhor. Sem renúncia não tem como a gente viver uma vida plena na graça de Deus. Não adianta nós irmos, a gente vai, às vezes a gente volta, vai estar na igreja, volta, vai. Isso é um atraso de vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, ou contudo, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas ela rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Nós somos templo do Espírito de Deus. Quem é templo do Espírito Santo de Deus aí? E como templo do Espírito Santo, nós devemos falar: Senhor, faça morada, tira aquilo que não provém do Senhor. Glória a Deus. Próximo, por gentileza. Aqui é um texto. Aquele S lá está mais, viu, igreja? Não é as, não. É a conduta moral. Ela refere-se à justiça e ao julgamento, e muitas vezes são traduzidas como ordenança. Diz que mispatim, que seria mandamentos, baseia-se na natureza santa de Deus. Por isso que no contexto de Levítico ele fala povo santo. Como tal, as ordenanças são sagradas, justas e imutáveis. Seu propósito, isso que é interessante, o seu propósito é promover o bem-estar daqueles que obedecem. Obedecem. O valor das leis é considerado óbvio pela razão e pelo bom senso.
a lei moral, ela abrange regulamentos sobre justiça. Nós falamos sobre justiça em Levítico? Falamos. 1 Pedro, sim. Sobre respeito e conduta sexual e inclui nos mandamentos. Também inclui penalidades por não obedecer às ordenanças de Deus. Então quer dizer, quando o salmista diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, é porque a lei e a observância dela, ela não te salva. Não, mas ela te mantém no caminho da salvação. É assim. Ela me instrui. Se eu erro, para cá, ela mostra, está errado. Continua no caminho. Ela quer te levar ao caminho do Senhor. Ela não tem o poder de salvar e nunca teve. É pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Mas quando nós observamos, ela nos instrui e mantém no caminho da salvação do Senhor. Glória a Deus. Próximo. Essas são palavras minhas. E eu penso assim, ser santo neste mundo é viver de acordo com os mandamentos do Eterno. Jesus disse, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Não é o isolamento que nos tornará santos, e sim a prática das Escrituras. Então, essas palavras minhas, eu penso. Correlacionando Jesus em... Olha o que Jesus disse em João, no capítulo 17, versículo 15. Jesus, em suas palavras, disse, não peço que os tire do mundo, mas os guarde do mal. Não é saindo do mundo, não é isolando, não é ficando distante que eu mantenho a santidade. Jesus nos chamou para ser santo, para fora, para onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas olham assim, aquela pessoa é diferente. Eu vi algo diferente na vida dele. Eu vi algo, ele tem algo diferente. Então, a gente, onde colocarmos a plantinha dos nossos pés, que nós possamos ser a diferença, possamos influenciar e não sermos influenciados. No mundo de hoje é fácil? Não é fácil, como nós dissemos, principalmente para os jovens, porque o mundo, ele oferece muita coisa boa para a carne, queridos. Hoje, a imoralidade, principalmente nas vestimentas, né, pastor Hudson? Rapaz, misericórdia. A gente tem eu e minha irmã tem uma loja de paisagismo. Essa semana entrou uma jovem lá, porque onde a gente tem lá, tem muita república de alunos, né, da Unesp. A moça entrou com uma roupa lá que eu falei, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Não é fácil. Vencer não é fácil. Mas é impossível? Não, porque se Deus falou que nós devemos ser santos, Ele sabe. E é Ele quem nos dá graça e nos capacita. Amém? E o próximo, já estamos quase encerrando. Assim diz aqui em João 17 assim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ela não erra, ela é fiel e ela cumpre a nossa vida. Santifica na verdade. Essa aqui é a palavra que nos torna santo a cada dia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E para encerrar, eu sempre... Número 6:24. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o rosto e lhe dê paz, lhe dê shalom, alegria, longevidade, saúde, bênção em nome de Yeshua, o Messias. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Eu passo as minhas palavras para o pastor Daniel.